Aqui é a Clarissa, a sua NutriVeg, e no vídeo de hoje eu vou te dar dicas de como fazer lanches vegs super práticos e saudáveis. Bom, eu não vou falar só de lanche sanduíche, tá? É lanche assim, lanchinho da tarde, lanchinho da manhã. É porque às vezes tem regiões do Brasil que quando se fala lanche é só sanduíche. Mas eu também vou dar uma dica legal aqui de sanduíche, tá? Primeiro, eu tenho que ensinar para vocês qual que é a lógica desses lanches intermediários, para você saber primeiro quais os nutrientes e grupos alimentares que você deve dar preferência, e aí com as opções dos alimentos você consegue fazer algumas composições diferentes e gostosas. Antes de eu te dar essas dicas, eu quero só saber se você já fez a sua inscrição, se você já ativou o sininho, porque se você ainda não fez isso, você corre o risco de perder os próximos conteúdos aqui do canal. Então corre lá, se inscreve, ativa o sininho, os botões estão aqui embaixo. Tô esperando você fazer isso, hein? Bom, e aí, quando tiver quase no final desse vídeo, eu vou esperar o seu joinha, o seu like, se esse conteúdo realmente te trouxer alguma novidade, te trouxer algum benefício, tá bom? Que eu preciso saber, né, se eu tô realmente te ajudando com esses vídeos. Então, pronto para começar? Bom, primeira dica importante que você precisa prestar atenção na hora de pensar no planejamento dos seus lanchinhos. Sempre tem que ter algum cereal, porque o cereal é um grupo de alimento que oferece carboidrato complexo, carboidrato que vai te oferecer energia para o cérebro, é bem importante, especialmente quem trabalha muito com a mente o dia inteiro, para não ter dor de cabeça, né, para não ter aquela fadiga. E também o carboidrato complexo faz com que a glicose, né, o carboidrato desse alimento, seja entregue bem devagarzinho no sangue, porque tem fibra junto. Então, um cereal, eu vou dar um exemplo aqui, pode ser uma aveia. A aveia é um cereal muito versátil, que a gente pode utilizar tanto salgado quanto doce. Já vou dar umas dicas com aveia. Mas pode ser também a quinoa, tem gente que gosta muito de usar quinoa. Pode ser também a farinha de milho, tem regiões do Brasil que adora um cuscuz de milho, né? Então dá para usar também, porque o milho é um cereal e a farinha está sendo derivada. O farelo de milho é melhor ainda, porque ele tem mais fibra, então a tendência é que ele sacie mais. Quanto mais for enfarinhado o grão, pior é do ponto de vista de fibra, tá? Então não vai matar a fome por tanto tempo, vamos dizer, né, a grosso modo. Então tenta sempre preferir, se for pensar então na quinoa em flocos ou a quinoa em grão se você for cozinhar. A aveia, o farelo de aveia, prefira do que a farinha de aveia. Tem também a aveia em flocos grossos, é boa também, só que como ela é mais grossona, não dá tanto certo em algumas receitas. O farelo é tipo intermediário entre a farinha e entre o floco grosso, tá? E aí você também pode utilizar o farelo de milho para fazer, por exemplo, receitas como o cuscuz de frigideira ou o cuscuz tradicional mesmo. E aí, depois que você escolheu qual cereal, né, você estava pensando em utilizar, você vai para a escolha da leguminosa, né, alguma proteína para você enriquecer essa refeição. Então aqui eu já vou dar um exemplo fácil de composição. Por exemplo, o Overnight Oats. Você já ouviu falar dessa receita? Ela é muito simples, muito fácil de fazer. A base dela é o uso da aveia, que é um cereal, e aí você vai misturar a aveia com água ou com bebida vegetal, tanto faz. O importante é que tenha, por exemplo, para 3 colheres de sopa de aveia, tenha em torno de 4 colheres de sopa de água ou um pouco mais. Você pode colocar a olho, porque a intenção é que a água hidrate essa aveia e fique com uma consistência cremosinha. Então, normalmente eu coloco a aveia num copinho e cubro com água, né? Deixo bem rente. E eu deixo até o dia seguinte, isso daí fica bem cremoso. Só que eu não coloco só aveia e água, né? Aí que vai entrar a graça da coisa. Eu vou colocar outras coisas junto, como por exemplo uma banana picada. Então, pico a banana, coloco aí nessa aveia, coloco água até cobrir, misturo bem. E aí eu posso colocar também outras frutas, morango picado para dar um sabor mais azedinho. E aí eu posso colocar também a leguminosa. Nesse caso, da receita do Overnight Oats, eu uso a proteína em pó, proteína vegetal em pó, que pode ser proteína de ervilha em pó, proteína de soja em pó, proteína de arroz em pó. Normalmente elas têm o sabor natural ou o sabor com morango, sabores artificiais, que algumas marcas colocam até adoçantes naturais para utilizar. E aromatizantes naturais também. Tenta buscar marcas que sejam mais, né, com essa pegada natural. E aí, o que você vai ter até então nesse potinho?
a aveia, água ou bebida vegetal, uma banana para adoçar bem picada, pode ter um morango ou uma uva para deixar um sabor mais azedo e o pó da proteína. Você vai misturar tudo isso daí, vai ficar tipo uma misturebinha, tipo uma gororobinha, mas que é gostosa, eu garanto. E aí você deixa isso num potinho de vidro. Sabe aqueles potes reutilizáveis de geleia que às vezes você ia jogar fora? Ou pote de palmito, eu não sei, qualquer pote de vidro que você possa reutilizar ou que você já tem às vezes até em casa. Você deixa essa misturinha nesse potinho, põe na geladeira e você pode fazer umas 3 porções de uma só vez já, sabe? Porque a validade é 3 dias na geladeira. E aí, deixou na geladeira, no dia seguinte vai estar bem cremosa, viu? Você vai pegar, ó, e vai ficar bem cremosa essa receita e você só fez isso, você só misturou as coisas num pote, cobriu com água, mexeu e pronto, ficou gostoso. Já no dia seguinte tem um lanchinho saudável para você, quando sair de casa você já leva pronto, né? Leva numa bolsinha térmica ou deixa na geladeira no local onde você for consumir. E isso você já pode fazer para vários dias, então para 3 dias você já pode deixar um overnight oats pronto. Você pode trocar a fruta, você pode colocar essência de baunilha se você quiser um sabor um pouquinho mais pro doce. Você pode pôr raspa de limão, você pode pôr pitada de cacau, pitada de canela. Gente, tem muita receita de overnight oats. Essa é a estrutura básica para você saber os componentes dessa receita, o que cada um faz, né? Então tem a proteína em pó, tem o cereal, que é a aveia, e tem a fruta, que vai saborizar e trazer antioxidante e vitamina. Depois tem uma outra receita que eu acho que é muito bacana, que vai também utilizar o grupo do cereal, o grupo da leguminosa e as frutas, que é o quê? Uma aveioca. É uma receita super simples. Então ela vai ser a partir do mesmo princípio que a gente já usa no overnight oats, a gente vai hidratar a aveia, mas vai ser na hora. Então você vai pegar, por exemplo, 3 colheres de sopa de aveia, 3 colheres de sopa de água, mistura numa xícara. Se precisar pôr um pouquinho mais de água, tem que estar numa consistência bem cremosa, mas não líquida, tá? Tem que estar meio parecendo uma massinha. E aí você pega essa massinha, coloca uma pitadinha de sal, pode colocar outros temperinhos em pó que você goste, tipo páprica defumada, orégano, manjericão em pó, salsinha. A ideia, a criatividade é a sua amiga nesse momento. Aí você pega essa massinha, alisa numa frigideira, que ou tá untada ou é antiaderente, e aí você tosta um lado, depois que ficar solto, você tosta o outro lado e vai ficar uma massinha fininha, que aí você pode rechear com o que você quiser. Fazendo um lanchinho, né, com recheio de leguminosa, aí você pode colocar um patê de grão de bico delicioso que já pode estar pronto na sua casa. Às vezes você já até fez patê de grão de bico e tá lá no congelador em vários potinhos. Essa dica eu sempre dou, tá? Para deixar sempre fácil o lanche. Deixe patês de leguminosas já prontos no seu congelador em vários potinhos na porção que você costuma usar a cada 3 dias, porque essa seria a validade de um patê já aberto na sua casa. É super simples fazer patê de grão de bico, patê de ervilha, patê de lentilha, é delicioso. E aí você já pode deixar pronto para comer junto de recheio numa aveioca. E aí de sobremesa você pode já utilizar uma laranja, uma vitamina C, que vai auxiliar até na absorção do ferro que contém nesse grão de bico. Então veja, na aveioca você usou o cereal aveia, usou a leguminosa grão de bico e uma laranja de sobremesa. No overnight oats também usou o cereal aveia, não falei que ela é versátil? Usou a fruta banana e morango, metade, e usou uma leguminosa em forma de proteína em pó, porque no caso do overnight oats dá mais certo quando a proteína está em pó. E aí você pode também trocar, tá? Se você quiser, no lugar da aveia, usar a quinoa em flocos, também dá certo de fazer uma, não vai chamar aveioca, né? Mas vai ser tipo uma panquequinha de quinoa. Pode usar também a quinoa no lugar da aveia na receita do overnight oats. Agora, se você quiser, por exemplo, nessa panqueca de aveia, usar a farinha de milho ou farelo de milho, melhor ainda, faz a mesma coisa. Você vai pegar o farelo de milho, vai hidratar um pouquinho até que ele fique bem grudento e aí depois você alisa numa frigideira, tosta os 2 lados, que vai ficar tipo uma panquequinha de farelo de milho, tá? Vai ter gente que gosta mais da aveia, vai ter gente que gosta mais do farelo de milho, vai depender aí do seu paladar, como que você curte mais. Mas aí, já com esse raciocínio, você já tem uma base de como fazer uma panqueca super rápida, prática e super saudável usando o cereal. E por fim, falei que ia dar dica de sanduíche também, né? Então tem muita gente que às vezes quer comer um lanchinho no final do dia. E como fazer uma forma de um sanduíche
que seja saudável, né, que seja completo. Bom, primeiro você vai escolher o cereal, que é o próprio pão, o pão, né, que vem do trigo. O trigo é um cereal, então se você pode consumir trigo, você pode usar esse pão. Se você não pode consumir trigo, dá para consumir aveia. A aveia, ela tem contaminação cruzada com glúten, como assim? Naturalmente a aveia não tem glúten, mas como ela é processada na mesma máquina que normalmente o trigo é processado, para quem tem doença celíaca ou uma intolerância muito grave ao glúten, não pode nem consumir um produto que teve contaminação cruzada, tá? Então aí nesse caso, um pão sem glúten seria o mais adequado, né? Um pão de quinoa, por exemplo, que é um cereal também, mas não tem glúten, nem por contaminação cruzada. E aí você pega esse pão, que por favor escolha a versão integral, né, que está inteira, com nutriente, com proteína de verdade, e essa vai ser a base do seu lanche. Aí o que você vai usar de proteína? Algum creme de alguma leguminosa. Pode ser um creme de tofu cremoso, se tofu é um alimento fácil de você encontrar na sua região. Pode ser um creme de grão de bico. Tem patê de grão de bico com ervas que fica delicioso, patê de grão de bico com tomate seco, com azeitona, ou tradicional. Você pode fazer patê de ervilha, patê de lentilha, patê de feijão branco. Gente, fica todos super gostosos. Vale a pena você experimentar. E lembra, às vezes você já tem isso congelado, pronto para você só colocar de recheio no seu lanchinho. Isso deixa prático também, além de saudável. E aí você já montou a primeira parte, né? O cereal, a leguminosa. E agora o que falta para esse sanduíche ficar completo? As cores. Então pega lá um vegetal alaranjado, rala uma cenoura nesse sanduíche, pega um vegetal verde escuro, rala um brócolis, ou então o brócolis que você cozinhou que era do almoço, você pode fatiar ele, dar uma salteada na frigideira, com alho, com cebola, se você quiser, fazer tipo um recheiozinho de brócolis, fica super gostoso. E aí você botou um vegetal verde escuro lá, ou até uma couve refogada, ou uma couve crua, e aí esse lanche tá quase completo, né? Aí você fecha esse lanche, ele tá cremoso porque o patê trouxe a cremosidade, tem os vegetais coloridos que você precisa, o próprio patê é a proteína, o pão é o cereal, e aí falta só de sobremesa uma fruta rica em vitamina C, uma laranja ou um limão espremido do copo que você toma um shot antes mesmo de começar a consumir esse sanduíche. Então veja, ó, fora esses 3 exemplos só que eu trouxe para vocês, que eu passei a estrutura desses exemplos, eu não passei exatamente a receita, porque receita vocês encontram de monte por aí, né? No meu Instagram também tem um monte de receita super legal, daí com passo a passo certinho, mas o que eu quis trazer nesse vídeo pra você, ó, é a inteligência, é a lógica na hora de montar essas refeições, para que você saiba o que você está fazendo. Porque uma coisa é você olhar para uma receita, seguir, fazer e comer. Outra coisa é você comer essa refeição e saber tudo que tá lá. Ah, ó, legal, tô comendo a proteína aqui, tô comendo o carboidrato complexo aqui do cereal, tô comendo esses vegetais. Então, ó, isso é a melhor coisa que tem, porque você tá consciente do que você tá fazendo, né? Que é a melhor coisa que isso? Então, ó, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, quero saber, põe aqui nos comentários. Você já faz alguma dessas 3 variações de receita na sua casa? Qual que delas que você gosta mais? Qual que você faz? Se não faz nenhuma ainda, qual dessas que você vai tentar em primeiro lugar? E se você faz outras receitas parecidas com essa que eu falei aqui, compartilha aqui nos comentários, vamos trocar informação, porque assim a gente vai se ajudando e ajudando esse mundão a ficar cada vez mais expert em usar os vegetais a nosso favor, a favor da nossa saúde e a favor também do nosso planeta e dos animais, não é mesmo? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like se você ainda não deixou, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!